Bom dia! Vocês estão animados? Que bom, eu também estou. E hoje eu estou com uma galera aqui, meus convidados. Alguns rostinhos talvez vocês reconheçam, se vocês acompanham os testemunhos lá no canal. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui, né? E hoje fui convidada para compartilhar aqui a mensagem aqui do culto. E o título da mensagem de hoje é Chaves Divinas para Orações Respondidas. É um tema bem interessante. E esse tema, ele, para quem já leu, ele está dentro deste livro aqui, que é Ouse Pedir Mais. Inclusive, a autora desse livro está lá no canal, tá? Tem ela contando nos bastidores de como foi produzir este material aqui. Antes, eu queria orar com você. Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concede na tua companhia e também aqui na tua casa, ou podendo assistir por meio da internet. Queremos entregar a nossa vida neste momento em suas mãos, pedir pela presença do seu Santo Espírito e que ele fale à nossa mente, ao nosso coração. E que a mensagem aqui falada que não seja minha, mas que seja tua, e que venha trazer mudanças em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, quem não me conhece ainda, meu nome é Adriana Maia. Eu já sou membro aqui da IAGE Vila Buarque desde 2020, eu acredito. 2019 eu estava conhecendo, 2020 oficialmente. Esse livro aqui, Ouse Pedir Mais, é um livro sobre oração. E é um livro que, se você não leu, eu, assim, indico muito. Eu tomei conhecimento desse livro por conta dos meus amigos que estão aqui, num momento que a gente estava fazendo um amigo livro. E falaram tanto desse livro, tanto que eu tive que comprar. E, quando eu comecei a ler, foi uma das melhores leituras que eu fiz de livro que a gente tem no nosso meio. E eu quero começar, então, a gente vai passar por alguns passos. Pode passar uns 3 slides aí. O primeiro, a gente vai passar por alguns passos, e o primeiro dele é como superar o desafio da distração. Eu quero ler o primeiro texto, que está escrito em Lucas, capítulo 10, 41 a 42. Está no próximo slide. Eu vou dar uma agilizada, porque eu tenho bastante coisa para falar e eu quero que vocês peguem todo o raciocínio, tá? Então, olha lá. Em Lucas está escrito o seguinte. Se depois vocês quiserem os slides, eu também mando para vocês, é só mandar uma mensagem. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Próximo slide. Cada tópico a gente vai pensar num texto. E nesse texto de Marta, a gente vai pensar nisso aqui, ó. Coloque as prioridades da vida na ordem correta. A gente está vivendo num mundo que está todo mundo buscando o quê? Chaves. Chaves para o sucesso, chaves para conseguir fama, chaves para conseguir fortuna, chaves para encontrar um cônjuge, para ter uma vida feliz. Mas, se a gente não tem uma âncora, se a gente não tem um propósito em Cristo, todas essas chaves continuam sem propósito na nossa vida. E a definição que a gente, como igreja, como cristão, tem da palavra sucesso é muito diferente do sucesso que é utilizado no mundo. Deus, ele nos dá chaves específicas. Pode colocar o próximo slide, né? As chaves do mundo, as chaves de Deus. Deus nos dá chaves específicas para o sucesso. E todas elas, seja para o sucesso no relacionamento, seja para o sucesso na sua família, seja para o sucesso no ministério, nas orações, na saúde, todas essas chaves já nos foram dadas. E sabe onde elas estão? Na palavra de Deus. Então, é ali que a gente tem uma âncora, é ali que a gente vai encontrar todas essas chaves. Só que tem um detalhe, essas chaves só vão trazer benefício para mim e para você se eu usar. Que adianta ter uma chave
e não usar ela para abrir a porta? Eu nunca vou poder entrar naquele local, eu nunca vou poder conseguir acessar. Sei lá, um baúzinho, eu tenho uma chave. Se eu não usar a chave para abrir, eu nunca vou saber o que tem lá dentro. Então, as chaves que Deus nos deu, está dentro da palavra dele. E, infelizmente, a maioria dessas chaves, sabe o que está acontecendo? Elas estão juntando pó, porque a gente não está usando. Né? E aí, eu quero contar uma história imaginária para vocês. É uma história, inclusive, que está relatada nesse livro. Pode passar o próximo slide. Que é uma história de uma reunião de planejamento. E eu vou pedir permissão para ler, porque para ler você vai pegar todos os detalhes e eu não quero esquecer de nenhum. É uma reunião de planejamento de Satanás com as forças inimigas, que eles vão discutir sobre como atrapalhar a vida dos filhos de Deus. Olha só. Certo dia, Satanás convocou uma reunião mundial para planejar como impedir que os cristãos tivessem uma caminhada profunda e poderosa com Cristo. A multidão ficou em silêncio quando ele se levantou para falar. Não conseguimos impedir os cristãos de ir à igreja, começou. Não conseguimos impedir que leiam a Bíblia e conheçam a verdade. Não conseguimos impedir que tenham valores conservadores. Mas há algo que podemos fazer. E ele fez uma pausa. E todos escutaram com atenção. Podemos impedi-los de desenvolver uma experiência íntima e constante com Cristo. Se eles formarem esse tipo de conexão com Ele, o nosso poder sobre os cristãos será quebrado. Então, os deixemos ir à igreja e ter um estilo de vida conservador, mas roubemos o tempo deles para que não consigam desenvolver essa experiência profunda com Jesus. É isto que eu quero que vocês façam. Distraiam os cristãos de se aproximar do Salvador e manter uma conexão vital com Ele ao longo do dia. E como é que vamos fazer isso? Perguntaram. É simples, respondeu ele. É só mantê-los ocupados, ocupados e mais ocupados, mesmo que não seja com algo essencial para a vida, e inventar sem número de esquemas, inventar muitos esquemas, né, infinitos, para ocupar seu tempo e sua atenção. Façam com que eles gastem cada vez mais, pegando mais dinheiro emprestado. Mantenham os cristãos longe dos filhos. Convençam as esposas a trabalhar e os maridos a trabalhar 6, 7 dias por semana, de 10 a 12 horas, a fim de poder manter o padrão de vida caro. Isso vai dar muito certo. À medida que as famílias se desintegrarem, logo o lar não oferecerá mais uma fuga das pressões do trabalho, e eles trabalharão cada vez mais. E aí ele parou um pouco, mas não termina por aí. Mas aqui vem o mais importante. Estimulem em excesso a mente deles, para que não consigam ouvir mais a mansa e suave voz de Deus. Seduzam-nos a ligar o rádio ou colocar as músicas sempre que estiverem dirigindo ou relaxando. Tentem-nos manter a televisão, e nessa época aqui, né, o DVD, os MP3, né? Hoje eu coloco as redes sociais, o YouTube, os streamings, e qualquer outro tipo de barulho, de distração, sempre ligados em sua casa. O barulho e a atividade incessantes desordenarão a mente deles e interromperão sua união com Cristo. Encham o lar deles de revistas e jornais, encham sua mente com notícias 24 horas por dia, invadam os momentos no trânsito com outdoors, inundem sua caixa de correio com correspondências não solicitadas, concursos, catálogos de compra e todo tipo de anúncio e oferta promocional. Produtos e serviços gratuitos e falsas esperanças. Mantenham-nos distraídos com constantes barulhos, e-mails, mensagens de textos, telefonemas, desde o momento que acordarem até caírem exaustos na cama à noite. Até mesmo na recreação, que sejam excessivos.
Não permitam que apreciem as alegrias simples da natureza. Em vez disso, mandem-nos para parques de diversões, eventos esportivos, shows, filmes. Quando se reunirem para a comunhão espiritual, envolvam-nos em fofocas e conversas sem importâncias, para que saiam com a consciência culpada e as emoções instáveis. Não permitam que incentivem ou edifiquem uns aos outros, mas mantenham aqueles que têm o talento de encorajar, especialmente ocupados e desgastados. E, acima de tudo, quando se reunirem, que não orem uns pelos outros. Se assim o escolherem, que se envolvam no ministério, mas lotem a vida deles com tantas boas causas, a ponto de não terem tempo para buscar o poder de Cristo. Logo, estarão trabalhando pela própria força, sacrificando a sua saúde, sacrificando a unidade familiar pelo bem da causa, e seremos vitoriosos. Vocês acham que isso está acontecendo hoje? Muito, né? Tudo atrapalhando para a gente buscar o nosso tempo com Deus. E no próximo slide eu quero lembrar você que o seu tempo com Deus tem que ser o quê? Prioridade. Separar um tempo para devoção diária não é algo que tem que ser simplesmente, sabe? Um check. É o que eu já fiz. Não. Tem que ser algo para a gente querer conhecer ao nosso Deus. Quando você quer conhecer uma pessoa, quando você tem um amigo, quando você tem uma pessoa que você gosta muito, um cônjuge, você quer passar tempo com ela, quer criar momentos para vocês estarem juntos. Por que a gente também não usa esse momento com Deus para a gente estar junto com Ele, para conhecer quem é Deus, para conversar com Ele? E muitas vezes a gente não faz isso, a gente só faz como se fosse mais um compromisso da nossa agenda da semana, né? E aí, tem um texto de Ellen White que fala assim, no próximo slide: não deixem seu aposento enquanto não se sentirem fortes em Deus. Não deixe, então, o seu aposento, não deixe o seu quarto, o local onde você dorme, sua casa, antes de se sentir forte em Deus. E aí, não é a questão de tratar de colocar Deus na sua agenda, é muito pelo contrário, mas a gente estar disponível para a agenda de Deus. E aí, eu queria terminar esse primeiro tópico com o seguinte texto que vai projetar aqui. Às vezes, a gente acha que estamos ocupados demais, pode passar, ocupados demais para orar, só que este é um grande erro. Por quê? Porque orar economiza tempo. Pegaram esse raciocínio? Orar economiza tempo. Muitas vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente quer fazer, já começa a resolver as coisas do dia, da casa, da semana, sem antes mesmo falar com Deus. Sendo que quando você fala com Deus, Ele já te promove todas as soluções e te acelera todas as coisas que você tem que fazer. Então, quando você se coloca na agenda de Deus, Ele vai fazer com que tudo funcione. Próximo passo, vamos lá. Proteja seu tempo a sós com Deus. O texto que a gente vai ler é Mateus 6,33, que está lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. Então, a gente vai pensar aqui no quê? Próximo slide. De primeiro as primeiras coisas. Vocês já ouviram aquela história, pode passar, do pote de vidro? Que uma professora chega com um pote de vidro. Algumas pessoas já usaram essa ilustração, até em casamento eu já vi. Chega com um pote de vidro e aí ela tem algumas coisas para colocar dentro. Tem pedras, tem pedrinhas menores, tem areia, tem água. E aí, o que acontece? Eu vou pegar e colocar primeiro a água ali dentro, até encher. Você acha que depois eu vou conseguir colocar a areia, as pedrinhas menores, as pedras maiores? Não, porque eu coloquei primeiro a água, que seria o menos essencial. O que seria o mais essencial? Aquelas coisas mais importantes, né? Que representadas nessa historinha pela pedra. Se eu colocar as pedras primeiro no pote de vidro, eu encho até
a tampa. Daí eu vou pegar umas outras pedrinhas para colocar, e eu ainda vou conseguir colocar dentro do pote, porque ainda tem espaço ali dentro. E depois eu vou jogar ainda areia ali, ó, consigo ainda colocar dentro. Por último, ainda uma água ali. Então, assim, se eu colocar as coisas na ordem certa, todas elas se encaixam. Mas se eu busco colocar o que não é prioridade primeiro, aí não vai ter realmente espaço. Se eu não busco Deus em primeiro, quando chegar no final do meu dia, não vai ter espaço para Ele. E aí, é esse o ponto que eu quero que vocês pensem. Qual é a prioridade nas nossas vidas, na sua vida e na minha vida? Porque esse sermão também é para mim, tá? Se essas coisas estão sendo trocadas, se a prioridade tem que ser Deus, está sendo trocada por qualquer outros detalhes triviais da nossa vida diária. Se talvez até mesmo envolvidos na igreja, no ministério. Às vezes a gente acha que servir a Deus é o mesmo que conhecer a Deus, só que não é a mesma coisa. A gente não pode dar aos outros aquilo que não recebemos sentados aos pés de Deus. Então, nada é mais importante na nossa vida que vale o risco de perder a própria alma. E eu queria compartilhar com vocês um texto do Mensagem aos Jovens, que está escrito assim. Olha lá. Tenham cuidado para não negligenciar a oração particular e o estudo da palavra de Deus. Essas são as suas armas contra aquele que está procurando impedir o seu progresso espiritual. E a primeira negligência da oração e do estudo bíblico torna mais fácil a segunda negligência. Então, quando eu negligencio da primeira vez, a segunda vez vai ser mais fácil, a terceira mais fácil, e assim o resto da semana já aconteceu. E aí, como é que eu faço, então, próximo slide, para preservar o meu tempo a sós com Deus? A gente vai ler aqui alguns passos. Primeira coisa, você precisa encontrar um lugar solitário para se encontrar com Deus. Por quê? Para você não ter distrações. Então, tem que ser um lugar seu com Deus. Segundo passo, desenvolver o hábito de dormir cedo. Por quê? E aí eu não estou nem falando questão de saúde, tá? É porque assim, ó, quando a gente escolhe fazer o que queremos para o benefício próprio até tarde da noite, a gente já está tomando uma decisão no dia seguinte de colocar Deus em segundo plano. Porque eu dormi até tarde, eu vou acabar acordando mais tarde, e aí o que era para ser um horário de Deus já não é, eu já estou envolvida nas outras coisas, as atividades do dia. Então, o hábito de dormir cedo também tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Não só a questão da saúde, como a gente sempre fala, né, dos 8 remédios naturais. Terceiro, cultive o hábito de acordar cedo. Aquele que corre de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará no longo do dia, né? Se você fugiu de Deus no relacionamento ali, no seu momento com Ele de manhã, no resto do dia, muito provavelmente você não vai parar para ter um relacionamento, um contato com Ele. Quarto ponto, quando você se levantar, não se distraia. Então, consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade, e aí, o que eu acho que é o ponto mais difícil da geração que estamos agora, é não se distrair quando a gente acordar. Porque a primeira coisa que geralmente a gente pega é o quê? O celular. O celular vai estar conectado à internet? Provavelmente. Aí vai ter um monte de mensagem que chegou durante a noite, ou até mesmo de manhã, às vezes até mensagem de Deus, vai ter. E aí você entra lá num negócio para ler, ou até mesmo para ouvir sobre Deus, chega uma outra mensagem, isso já te distrai. Aí você acaba clicando e vai ler. E aí, quando foi ver, o seu momento que era só para ser com Deus, está sendo com Deus e com mais 50 outras coisas, né? O que não é para ser assim. Quinto ponto, fazer um plano e ser consistente. Então, seria muito interessante você planejar como é a sua devoção. Como que vai ser? Eu vou ler a lição, neste momento eu vou ler a lição, a Bíblia, cantar um hino, ter um momento de oração, eu vou orar por pedidos neste momento, vou fazer um outro momento de oração por pedidos, enfim, você planejar como que vai ser a sua devoção, tá? E é crucial, o tempo que seja para oração também tem que ser um tempo também crucial para o estudo da Bíblia. A gente não pode negligenciar um do outro. Lembra quando a gente pregou aqui sobre o santuário? O tripé do cristão que está ali no lugar santo é estudo da palavra, a oração e o testemunhar. As três coisas elas têm que andar juntas. Se você negligencia uma,
é mais fácil você ir caminhando para fora da igreja, porque você está negligenciando um desses passos. E olha o que Ellen White diz. Não há nada mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para levar os pensamentos, para dar vigor às habilidades, como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósitos, coisa raramente vistas nos dias de hoje. 6º ponto, tratar Deus com respeito, lembrando do Deus que ele realmente é. Por quê? Pensa, por exemplo, se você fosse convidado para tomar um chá da tarde com agora o rei da Inglaterra, né? Eu ia falar rainha, mas ela não está mais viva. Com o rei da Inglaterra. Como que você ia se preparar? Você ia de qualquer jeito? Você ia falar de qualquer forma? Você ia ter trejeitos ou comportamentos de qualquer forma? Não. Por quê? Porque você quer respeitar aquela autoridade. Deus é autoridade na nossa vida. Você já parou para pensar como é que os anjos cultuam a Deus? Como é que eles se reverenciam para Deus, sendo que eles estão no nível maior que nós e eles prestam honras a Deus? Porque às vezes nós queremos fazer de qualquer jeito. Então, é lembrar de quem é Deus. E olha só, Ellen G. White fala num texto: devemos comparecer diante de Deus com reverência santa. Os anjos velam a face em sua presença. Os querubins e os resplendentes e santos serafins se aproximam de seu trono com solene reverência. Quanto mais nós, seres finitos e pecadores, devemos comparecer de forma reverente diante do Senhor, o nosso Criador. Deu uma distorcida aqui no PowerPoint, mas na versão em PDF fica bonitinho, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. E o 7º ponto é: mantenha Deus com você ao longo do dia. Então, mesmo depois da sua devoção pela manhã ou no horário que for ser, mantenha Deus com você durante todo o dia, tudo que você for fazer. A gente tem o costume de falar que tudo é espiritual. Tudo que você faz, você pode envolver Deus. Seja até para... Senhor, o que eu vou cozinhar hoje? Senhor, que roupa que eu devo comprar? Preciso comprar uma roupa assim, assim. Me mostra aquilo que eu tenho que fazer. Tem até... Foi comentado aqui do Alejandro Bulhão. Ele conta muito essa experiência, né? De convidar Deus até para o que ele ia fazer no dia a dia dele. Vamos lá, então, para o 3º ponto, que é deixar de lado toda a pretensão. Olha o que está em texto em Romanos 2, 28 e 29. Porque não é, entre aspas, cristão, entre colchetes, cristão, quem é o apenas exteriormente, porém é aquele que o é interiormente. Né? Então, a reforma do nosso coração ela tem que ser de dentro para fora, né? Hoje em dia, a gente tem muitos cristãos, mas a gente tem poucos discípulos. Discípulos, lembra dos discípulos? Aqueles que seguiam Jesus e faziam tudo conforme ele orientavam e aprendiam com ele, mesmo errando, ainda aprendiam e ouviam o que ele dizia. Então, hoje a gente tem muitos cristãos, muitas pessoas intelectualmente convencidas, mas pouco convertidas. Tem muito conhecimento de Deus, mas a maioria não conhece Deus por meio da experiência própria. Só conhece de ouvir falar, ou de ouvir pregar, ou do que foi contado por outra pessoa. Muitos deles têm as chaves espirituais, mas elas não os impactam na sua vida cotidiana. E aí, em decorrência disso, Deus não consegue trabalhar como ele gostaria de trabalhar na vida dessa pessoa, porque essa pessoa não tem um relacionamento com ele. E aí, nessa pretensão, a pessoa tem essa pretensão espiritual, só que ela não tem uma verdadeira conversão no coração dela, e isso acaba fazendo com que ela não recebam as bênçãos celestiais. Tem um texto de Ellen White que fala que nenhum entre 20, cujo nome estava registrado nos livros da igreja, está preparado para terminar a sua história na Terra.
E aí eu queria perguntar para você, se passasse um filme aqui, ó, sobre a sua vida, o que é que eu veria? O que é que a gente veria? O que é que você veria? Será que você estaria confortável de mostrar um vídeo sobre a sua vida, de tudo que aconteceu até agora? Mas assim, eu não quero que vocês fiquem pensando nisso, pensando, eu não quero que a Adriana saiba do que aconteceu na minha vida. Não importa o que aconteceu na sua vida. Quem vê tudo o que aconteceu na sua vida é Deus. E é para Ele, para quem você tem que prestar justificativas no sentido de falar para Ele o que está acontecendo e pedir perdão se for necessário. Certo? Pretensão, pode ir para o próximo slide, é uma outra palavra que é usada no lugar de hipocrisia. Né? Quando você tem aquela atitude pretensiosa de ser como se fosse o melhor ali, né? Você acaba indo para um lado de hipocrisia. E aí, para a gente ter uma vida pretensiosa, precisa haver de verdade uma reforma do coração de dentro para fora. Por quê? Eu queria contar para vocês a história de um rio que existe, que é o rio Luapula, na Zâmbia. Esse rio, ele corta, olha só que interessante, ele corta um lago, ele corta montanhas e vales, depois ele corta mais um lago, e depois outros vales, e depois um terceiro lago, antes de chegar no oceano. Então ele passa por vários lugares, cortando lagos, estando lá. Só que sabe o que é interessante nesse rio, de tão único? É que o fato de ele cortar esses 3 lagos, ele não muda a velocidade dele e ele não se mistura. Ou seja, ele mantém a sua própria identidade. E aí, tem pescadores que contam que os peixes dos lagos e do rio são diferentes e que as águas de ambos têm gosto distinto. Olha que interessante. Ele passa ali junto, mas ele não se mistura. É que nem o Rio Negro e Solimões, no Amazonas, que quem já viu foto, ou quem já pôde ver pessoalmente, que eles não se misturam. E que o que tem de espécie numa parte, não tem no outro. Não é interessante isso? Assim que nós, como os cristãos, temos que ser. Que é o quê? A gente passar por meio, né, do mundo onde estamos, mas não nos misturarmos com esse mundo, né? Mas nós sermos distintos. E isso só pode ser possível com Deus na nossa vida. E aí, para isso também, para ter essa transformação no nosso coração, da nossa mente, a gente precisa do quê? Pode passar o slide. Precisamos de nos converter diariamente. E para isso, você precisa fazer uma escolha, que é no próximo slide a pergunta: como devo fazer a entrega do meu próprio eu a Deus? A resposta é muito simples. Você precisa escolher. E você precisa ter aquela famosa, sabe, força de vontade. Aquele negócio de tipo, vou fazer porque eu tenho que fazer e tomar uma decisão para fazer isso. Deus te dá o poder de escolha. É um livre-arbítrio. E o que você está fazendo com essa escolha? Você está se entregando a Deus? Ou você está escolhendo qualquer outra coisa no lugar dele? Próximo tópico. Perigosas distorções da verdade. E aí eu quero ir para um outro texto que está lá em Isaías 8:20, que fala: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. E para esse texto a gente vai focar no quê? No próximo slide, que a palavra de Deus é o verdadeiro teste de caráter. Eu quero que você coloque o próximo slide, que vai estar escrito aí, muros e táticas de batalhas. Quando a gente pensa nas histórias da Bíblia, por exemplo, lembra como que eram para um povo ficar fortalecido dentro da onde eles moravam? Eles tinham que ter muros, né? Tinham que ter as fortalezas. E quais eram as táticas para tentar o inimigo alcançar ali? Ele ia investigar onde naquele muro, naquela fortaleza, tinha brechas. Onde estava ali mais fraco, por onde talvez eles poderiam invadir. E isso, na verdade, é a mesma tática que Satanás usa hoje com a nossa vida. Se a gente não tem um muro
que nos fortaleça, e esse muro, né, forte em Cristo, Satanás vai olhar assim, não consigo, por exemplo, fazer com que ela negligencie ali o tempo de oração. Mas eu consigo, talvez, se ela estiver usando o celular para ler a Bíblia, tentar começar a mandar umas mensagens ali para que ela se distraia. É uma tática. Então, pegou uma brecha dentro de uma coisa que parece fortalecida, mas que pode te fazer cair, de o muro derrubar e você ser um alvo fácil. Então, assim, existem muitas táticas que Satanás tenta fazer hoje. E tudo isso é uma batalha que envolve as verdades básicas das Escrituras sobre o caráter de Deus e quem é o caráter de Satanás. E eu quero mostrar para vocês uma tabelinha mostrando as diferenças. Pode mudar o próximo slide. Deus, o caráter dele representa luz, de Satanás representa trevas. De Deus, vida, de Satanás, morte. Deus é o pai das luzes, Satanás é o pai da mentira. Deus promove a disciplina, Satanás é o abuso. Deus é o noivo, Satanás é o marido rude. Deus é o pastor que cuida das suas ovelhas, Satanás é o quê? O leão a rugir, que está ali atrás das ovelhas para poder matá-las. E aí, a verdadeira prova do caráter de Deus está o quê? Revelada na palavra dele. Então, se você não estuda a palavra de Deus, você não encontra as chaves para abrir as bênçãos do céu e você não conhece quem é Deus. Vamos para o quinto ponto. São a busca dessas brechas espirituais que eu estava comentando. Olha o que está escrito em Ezequiel 26, do versos 9 a 10. Disporá os seus arietes contra os teus muros, e com os seus ferros deitará abaixo as suas torres. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros, e quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. E aí, olha só quais são as táticas do inimigo para encontrar essas brechas espirituais na sua vida. Eu vou fazer uma lista aqui e eu quero que você pense na sua vida o que que dessa lista, e pode ter mais coisas, mas aqui são algumas mais comuns, que pode ser que esteja acontecendo na sua vida. Vamos lá. Pode ir. Brechas espirituais comuns. Pecados não confessados. Ídolos, e aí quando eu falo de ídolos, é qualquer coisa que se coloque no lugar entre Deus e nós. Vícios, que pode ser a mesma coisa dos ídolos, ou outra coisa, mas muitas vezes a gente justifica porque elas parecem preencher supostas necessidades em nossa vida. Então, sei lá, você tem um vício de assistir filme, porque está preenchendo um tempo na sua vida que você, sei lá, quer estar na caixinha do nada. Pode ser que isso seja um vício. A mentalidade mundana, que é também uma brecha, por exemplo, o orgulho, a superioridade, a arrogância, o egoísmo, isso tudo vem da mentalidade humana. Quinto ponto, não dá para ler ali, mas é conversas profanas. Então, fofocas, sarcasmos, críticas, má respostas, julgamentos. Esse até é um ponto de julgamentos, má respostas, críticas. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque qualquer conversinha que você está entre amigos, eu não sei se você já viu, tipo algum meme que fala assim, de duas meninas falando assim que elas não são fofoqueiras, mas aí, você soube daquela pessoa que aconteceu isso, eu não quero fazer fofoca, mas olha o que aconteceu na vida dela. E aí isso já vira o quê? Uma fofoca de verdade, né? Comportamentos profanos é um sexto ponto, que é, por exemplo, uma autopromoção, um engrandecimento, uma manipulação, fraudes. Sétimo, relacionamentos profanos. Oitavo, preocupações mundanas, que é no sentido de você amar o mundo no lugar de Deus. Então, você está ali com mais preocupações com o dinheiro, com as compras que tem que fazer, com os bens materiais que precisa adquirir. Porque aí, onde está o teu tesouro, como é que diz o texto? Aí está o teu coração, né?
Nono ponto, as fortalezas satânicas. Então, drogas, fumo, álcool, horóscopo, hipnose, consulta de cartomante, sessões espíritas, comunicação com espíritos, tudo isso são também uma brecha de fortaleza satânica. E aí eu lembro de uma história, que também está relatada aqui nesse livro, de um missionário que ele estava numa viagem e tinha um feiticeiro do lado dele. E aí o feiticeiro todo assim, falando assim, eu consigo atacar sua família. E o missionário fala, você não consegue atacar minha casa e minha família. Ah, eu consigo sim. O missionário fala, você não consegue. Quer ver que eu consigo? Aí ele vai lá e pergunta para ele assim, vou te fazer umas perguntas. E aí ele faz, você vê pornografia? Aí o missionário fala, não. Você assiste a filmes de magia que falam de alguma coisa sobre o mundo oculto? O missionário falou, não. Você vê novelas? Nunca. Você lê revistas mundanas? E aí citou um monte lá que ele conhecia ali na região? Não. Você ouve rock e outros estilos musicais que ele tinha mencionado lá? E o missionário falou não. E aí o missionário começou a rir, né? Porque ele começou a prever onde essa conversa ia chegar. E aí, sabe o que o feiticeiro disse depois de esgotar a lista? Ele falou assim, e com respeito, assim, olhou e falou assim, você está certo, eu não posso tocar em você, nem em sua família, mas a partir do momento em que você participar de qualquer uma dessas atividades, eu poderei exercer todo o poder do mundo sobre a sua vida. São brechas, coisas que a gente tem na nossa vida, na nossa casa, no nosso comportamento, no que a gente vê, no que a gente ouve, que são brechas, sim, para Satanás atuar. E assim, eu tenho inúmeras histórias no canal de pessoas que relatam como essas brechas funcionam e funcionam para atacar. Até mesmo pessoas que vieram do mundo oculto, que tiveram que, depois que saíram dali, desfazer de muita coisa, queimar, porque era uma porta de entrada para poder voltar a ter as possessões e coisas mais. E aí, 10º ponto, pecados de omissão. Então, quais omissões nas atitudes e no estilo de vida para qual Deus nos chamou? Quais aquelas que eu preciso, né, que eu estou fazendo e eu preciso pedir perdão para Deus. Então, assim, ter essa força espiritual, ela não é simplesmente só assim importante, ela é vital. Então, assim, buscar essa força espiritual, buscar reparar todas essas brechas. E aí, pode ir no próximo slide que estava ali escrito, né? A gente precisa fazer uma autoavaliação. O que é que na minha vida eu tenho brechas, que está aberto nesse muro que é para estar sendo construído ali com Deus, mas que tem brechas e que é onde Satanás está podendo atacar. Essa é a autoavaliação que você tem que fazer. Para você fazer o quê? Que é o próximo passo. Edificar os muros. Em Isaías 58:12 fala assim, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. E aí eu vou te falar um pouquinho dos passos práticos para uma fortaleza espiritual. Então, assim, se o inimigo ele consegue te manter desnutrido, o que acontece com a pessoa desnutrida? Ela está fraca. Ela não tem todas as facilidades que uma pessoa nutrida tem para tomar decisões, para poder agir certo, né? Até mesmo as vitaminas, os minerais e tudo mais que te ajudam a funcionar bem, que é essa máquina viva que somos nós, a gente não vai ter. Então, qualquer coisa que entrar no caminho vai ser muito mais fácil para a gente cair. Então, se eu estou desnutrido, vai ser muito mais fácil eu pegar uma doença e cair nessa doença. E, dependendo do nível da doença, até morrer. Da mesma forma, é a vida espiritual. Então, se você está desnutrido espiritualmente, qualquer coisinha que aconteça na sua vida vai ser muito mais fácil fazer com que você caia. E com que você não queira mais levantar para isso. E aí, quando a gente fica assim, faminto, né, porque a gente está desnutrido, o nosso foco nunca vai ser Deus. Vai acabar sendo nós mesmos. Ah, porque eu estou sofrendo. Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque, enfim.
tem um monte de porquês. Mas quem é que te dá o alimento espiritual? É Deus. E se você não buscar Ele, você vai continuar desnutrido. E aí, a gente precisa usar a chave. Pode ir para o próximo slide, que é a chave de vitória, né? E essa chave é para nos aprender. Qual é? Aprender a nos fortalecer no Senhor, porque Ele prometeu que lutará por nós. Amém? Então, primeiro você precisa fazer o quê? Pode ir. E criar um plano de batalha. Então, se a gente está numa guerra, e essa guerra é contra aqui, a vida espiritual, eu primeiro preciso criar um plano de batalha. Então, eu tenho que escolher o alvo e empunhar a minha espada. Então, qual que é o alvo? Pode ser um daqueles itens anteriores que eu falei lá. O meu alvo aqui, eu preciso tirar uns ídolos da minha vida. Então, vamos lá, o meu alvo é esse. Então, eu vou ter que agora colocar a minha espada em ação. Então, qual que seria a sua espada? A oração e a Bíblia. Reivindicar as promessas para fechar essas brechas e agir com base nas orações que você fez. Então, esse é seu primeiro plano de batalha. E o que acontece quando você faz um plano de batalha? Você vai obter vitórias. Então, vai ter vitórias para aqueles que confessam pecados. Pode ir passando. Vitórias sobre os ídolos, vitórias sobre os vícios, vitórias sobre as mentalidades, sobre tudo aquilo que eu falei, mentalidade mundana, conversas profanas, comportamentos profanos. E aí você pode até começando a substituir. Por exemplo, vitórias sobre ídolos e vícios, você pode começar neste momento, pode deixar aí, por enquanto, a aplicar um jejum específico. Se eu tenho algo que é o Instagram virou um ídolo, porque está tomando mais meu tempo do que o meu relacionamento com Deus. Então, eu vou fazer um jejum de Instagram por sei lá quanto tempo. E eu conheço pessoas que fazem e já fizeram isso, por exemplo. Vitória sobre mentalidades mundanas. Você começando a substituir seus pensamentos profanos por pensamentos positivos e espirituais. Ou conversas profanas. Então, toda palavra negativa ou profana, ou coisas que eu sou tentado a falar, eu vou proferir palavras de louvor e gratidão. Então, já conheci a história de uma situação de alguém, numa situação de trabalho, ir lá e querer falar de uma outra funcionária. E aí uma terceira pessoa falou assim, mas você já viu esse negócio de legal que ela já fez? Olha como funcionou aquele trabalho por conta de algo que ela fez. E aí mudou o teor da conversa. Então, a gente precisa aprender a substituir essas coisas. Tá? E todas as vitórias sobre as outras coisas. Em especial, quero comentar sobre as fortalezas satânicas. Porque muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver eu ver um desenho que tem ali um feitiço que é bonitinho e que aparentemente é inofensivo, que não tem nada a ver eu ouvir uma música de um grupo que eu sei que se dedica a Satanás escancaradamente, que não tem nada a ver porque eu não estou adorando ali a Satanás fazendo essas coisas. Só que você está abrindo brechas na sua vida. E brechas, quando são abertas, são ali a porta de entrada para Satanás atacar. E aí depois a pessoa vem e fala, eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Eu não sei por que esses ataques estão acontecendo na minha vida, na minha família. Muitas vezes é porque tem coisas na sua casa, ou no seu comportamento, ou na sua vida, que você permitiu. E aí você precisa descobrir quais são essas brechas e fechá-las. E vamos lá, outro ponto. E aí a gente vem com a armadura de Deus, que eu falei um pouquinho, né, do colocar a espada. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí, os passos práticos para uma fortaleza espiritual, que é a continuação, é o que está lá em Efésios 6, lembra? Tem lá o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E aí eu vou colocar um plus ali, que é o quê? A oração vigilante. Lembra, eu estou falando aqui de oração. Tudo isso que está na Bíblia faz parte para você ter as chaves divinas para as orações respondidas, certo?
Primeiro ponto, orar em todo tempo. Ellen White fala que ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Segundo ponto, movendo-se adiante de joelhos. Então, a gente precisa se mover em oração. Não é só orar e parar por ali, mas se mover em oração. Se você não está disposto a agarrar alguma causa em oração, então é porque você não quer isso, não. Né? Terceiro, procurar viver em obediência. Né? A gente deve seguir todas as orientações do Espírito Santo. E se você precisa de um filtro na sua vida, você vai lá e abre em Filipenses 4:8, que fala assim, ó: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses 4:8 tem que ser o filtro da nossa vida. Se você não sabe se o que você está fazendo, se a situação que você está vivendo é algo que deva ser na sua vida, você vai lá em Filipenses 4:8 e põe essas coisas dentro todas aquelas palavrinhas. Isso é honesto, isso é verdadeiro, isso é justo, isso é puro, é amável. Se não for, tira fora. Lutar contra as invasões inimigas. Quando a gente começa a lutar contra as invasões inimigas, você acha que Satanás vai ficar parado? Ou você acha que ele vai contra-atacar? Eu acho que ele vai contra-atacar. Então, se ele vai contra-atacar, aí que eu preciso ainda mais persistir e vigiar em quê? Em oração, em jejum. A gente vai falar sobre o jejum. Na palavra de Deus, a gente precisa buscar essa fortaleza em Deus, para que nosso muro seja edificado e a gente não tenha mais brechas. Tudo bem? Ellen White fala assim, ó: com vigilância e oração, nossos pontos mais fracos podem ficar tão guardados a ponto de se tornarem nossos pontos mais fortes. E conseguiremos nos deparar com a tentação sem ser vencidos. Amém? Amém. E aí tem um outro ponto, que é um fato versus o sentimento. O texto lá está falando assim, em Hebreus: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a gente tem que batalhar pelo quê? Pode ir para o próximo slide. Pela verdadeira fé. E aí eu quero te lembrar a história do quê? Do povo de Israel, dos 12 espias e de Canaã. Deus disse para eles o quê? Olha, a terra de Canaã é para vocês, certo? Certo. Vamos ver se vocês estão pegando. Aí, o que aconteceu? Foram enviados o quê? 12 espias lá para a terra de Canaã. Aí esses 12 espias voltaram. O que eles falaram da terra de Canaã? Ah, não, olha lá, cheio de gigantes. A gente vai entrar lá, vai morrer. Olha lá, não dá para a gente ir para lá, não. E Deus tinha dito o quê? Que a terra de Canaã era para eles. Deus ficou tão triste com tudo isso. Só 2 pessoas, né? Que foi Josué e Caleb, que vieram falando coisas boas de Canaã. E assim, falando coisas boas, assim, de acordo com aquilo que Deus tinha dito. Olha, lá tem alimentos bons, tem frutos grandes, enfim, foi falando coisas boas para não desanimar o povo, enquanto os outros 10 desanimando o povo. Sabe o que é interessante nessa história? Que eles ficaram quantos dias lá espiando a terra? 40 dias. Quantos anos eles ficaram peregrinando no deserto? Por quê? Porque duvidaram, não tiveram fé. E o castigo foi 1 ano para cada dia de espionagem lá na terra de Canaã. Então, esses 40 anos peregrinando no deserto, não foi porque Deus quis que eles peregrinassem 40 anos até chegar em Canaã. Foi um castigo.
Na verdade, assim, foi uma consequência da falta de fé deles. E muitas vezes essas coisas acontecem na nossa vida pela nossa falta de fé. Ah, não sei por que eu estou há tanto tempo nessa mesma coisa. Será que não foi porque você exerceu uma falta de fé lá atrás e agora está colhendo uma consequência disso? Quando Deus disse que ia acontecer tal coisa e você duvidou? E aí, como é que Ellen White fala que todo fracasso... Pode ir no próximo slide. Pulei um texto aqui. Antes disso, em sua incredulidade, eles limitaram o poder de Deus e não confiaram na mão que até ali os guiara com segurança, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. E olha só um outro texto que ela fala, que todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Esse texto é muito forte. E aí, como que eu faço para edificar a fé? Próximo slide. A fé, ela vem pelo quê? Por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo. Então, a gente volta para o mesmo ponto de início desse sermão, que é o quê? Oração e estudo da palavra de Deus. Tudo bem? Então, vamos lá. E a segunda questão que eu quero colocar aqui é o fato versus o sentimento. O que é fato? Fato é aquilo que a gente encontra na palavra de Deus. Então, quando a gente baseia a fé em fato, a gente realmente tem ali um alicerce firme para resistir a qualquer tempestade. O sentimento, ele é simplesmente fundamentado na sua experiência pessoal. Então, nas suas emoções, talvez na sua ansiedade, na sua letargia espiritual, nas suas orações não respondidas, não sei. Então, quando a gente baseia a fé no sentimento, é como se você estivesse construindo a sua casa na areia. Certo? Quando você edifica, né, constrói ali, quando baseia a sua fé nos fatos, você está construindo essa casa no alicerce, na rocha. E os fatos estão aonde? Na palavra de Deus. Muito bem. Então, qual que é a ordem certa? É o fato que promove a fé, promove o sentimento. Tá? E, lembrando do texto que a gente leu, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, tem fatos que a gente não vê, mas a gente acredita porque Deus disse. E está escrito ali na palavra dele. Certo? E olha só, se você ou eu estão me esperando que eu posso confiar completamente em Deus, depois de eu sentir alguma coisa, eu estou sentindo que eu tenho que confiar em Deus, você já está errado aí. Porque a gente tem que confiar em Deus, independente do que eu esteja sentindo. Se Deus disse que vai ser, vai ser. Assim como ele disse para o povo de Israel, vocês vão tomar Canaã. Canaã é a terra que eu separei para vocês. Eles acreditaram? Não. Por quê? Porque eles basearam a fé deles no quê? Em todos os sentimentos que eles tiveram depois dos espias. Sim. Então, a oração, ela é a chave e a fé é a força que gira a chave. A oração é a chave e a fé é a força que vai girar essa chave, tá? Para abrir as portas dos depósitos do céu. Amém? E aí, um outro ponto é o poder de orar e jejuar. Estamos acabando, gente. Ó, Mateus 17, 21. Mas esta casta não se espelhe senão por meio do quê? De jejum e oração. Isso aí é um episódio lá dos discípulos, né? Que aconteceu e eles não puderam expulsar os demônios. Porque não era simplesmente ali algo que eles tinham que desenvolver na hora e poder expulsar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que é desenvolver a fé, que é do tamanho do grão de uma mostarda. Os discípulos, eles não puderam expulsar os demônios por quê? Por falta de fé. Porque se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, a gente pode muitas coisas. E Jesus falou que é dessa fé que eles precisavam. E que a gente precisa. E aí, só que tem uma fé, que é essa que expulsa os demônios, que é algo assim, são problemas mais difíceis, que eles só vêm por meio de jejum e oração. E aí ele fala, e é claro que vocês não têm jejuado e orado. E será que a gente tem jejuado e orado por muitas coisas? Porque o jejum, e eu estou falando isso para mim também, tá? Não é, o sermão, como eu falei, também é para mim. Jejuar é uma parte importante de ter uma oração eficaz.
E todos os personagens da Bíblia importantes ali, eles jejuaram. E jejuar não tem a ver só com se abster de alimentos. Então, jejuar pode ser, tipo, eu vou ficar sem assistir televisão por sei lá quantos dias. Porque a televisão está sendo uma coisa que está me atrapalhando aqui, né? Eu preciso não assistir, ver jornal. Jornal é uma coisa que deixa todo mundo deprimido. Não vou mais ver jornal durante um mês. Vamos ver se minha vida não fica mais feliz, né? É um tipo de jejum. Então, coisas que você coloca. Pode ser também, se for jejum alimentar, pode ser um jejum, por exemplo, de suco, um jejum completo até de água, um jejum para eu não comer em alguma refeição, um jejum de frutas e verduras, ou jejum de alguma atividade específica, né? Seja entretenimento, televisão, qualquer outra coisa, para o quê? Para, neste momento, você se dedicar ainda mais na sua caminhada com Deus. Então, muitas vezes a gente cai no erro, eu estou fazendo jejum. Mas esse jejum, ele não vem acompanhado de oração, e esse jejum, ele não vem acompanhado no momento que eu tenho que sondar o meu próprio eu, meu próprio coração, para fazer mudanças. Porque o objetivo do jejum é para ter mudança em mim também, e para buscar mais poder do alto. E aí, Ellen White fala que nós devemos jejuar. Pode ir para o próximo slide. Pode ir, esse aí já passou. Esse também? Devemos jejuar. Vamos lá. Próximo slide. A gente deve jejuar pelo quê? Pode deixar aí. Porque a oração e o jejum devem andar de mãos dadas. A gente deve jejuar para buscar as verdades essenciais e para que o nosso entendimento seja claro. Para pedir sabedoria celestial que Deus prometeu. A gente deve jejuar para buscar direcionamento divino quando a gente está traçando alguns planos importantes. Senhor, eu quero conquistar uma casa. Você está jejuando por isso? Para Deus te dar essa casa? Para Ele te mostrar a sabedoria para como agir em relação a isso? A gente deve jejuar ao pedir ajuda divina em uma crise, ao dedicar os nossos talentos para o serviço de Deus, ao lutar contra a opressão, ao pedir a Deus mais trabalhadores para a ceifa, jejuar em prol da união entre os membros da igreja, ao buscar purificação do coração e renovação espiritual, vencer as tentações espirituais, ou tentar desenvolver o gosto por comida simples. Você já jejuou por isso? Ou até mesmo buscar dominar uma doença, ou um jejum prévio, que é o quê? Quando a gente faz antes de tomarmos uma grande decisão ou antes de seguir adiante em nosso trabalho. Foi exatamente o que Cristo fez. Antes dele começar o ministério, ele fez o jejum de quantos dias? 40. Antes de começar. Muitas vezes a gente não faz jejum nenhum e vai se envolver em trabalhos tão importantes para Deus. E aí, volto para esse texto. A oração e jejum devem andar de mãos dadas. E aí, o próximo tópico, que é um bem raro, está o texto de Lucas 18:8, que é: contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ele porventura achará fé na terra? E é o teste da fé perseverante. Será que a sua fé vai perseverar quando as respostas não vierem tão rápidos quanto às vezes a gente espera? E aí eu tenho 4 histórias para te lembrar relacionado a isso. Primeiro teste, quando Deus parece estar em silêncio. Lá em Mateus 15, dos versos 22 a 20, a gente tem aquela história, 22 a 28, a gente tem a história da mulher cananeia que procurou Jesus para que curasse a sua filha. Sabe aquela história? E aí, parece que Jesus está em silêncio ali, que não deu atenção, e aí ela chega mais perto, e aí quando Jesus fala para ela, ela fala assim, mas os cachorros também se alimentam das migalhas, lembra dessa história? E aí Jesus fala, a sua fé é grande, não é? Então, assim, quando às vezes parece que Deus está em silêncio, mas ele estava em silêncio? Não, né? Teste 2, quando Deus parece ter esquecido. Em João 11, a gente tem a história de quem? Da ressurreição de Lázaro. Que parecia que Jesus tinha esquecido. Vieram falar que Lázaro tinha ficado doente e Jesus apareceu lá quantos dias depois? 4 dias depois. Jesus tinha esquecido de Lázaro? Não. E Jesus ressuscitou Lázaro?
Então ele respondeu essa oração. Mas foi no tempo que as pessoas pediram? Não. Teste 3. Quando os poderes do mundo natural parecem poderosos demais. Lá em Mateus 14, a gente tem a história de Pedro andando sobre as águas. Será que ele ia conseguir andar sobre a água pelo poder dele mesmo? Não. É pelo poder de Deus, né? E o teste 4, que é o teste final, quando Deus parece ter falhado. Em Mateus 27, a gente tem a história da crucificação e morte de Cristo. O povo lá, naquela época, eles estavam entendendo que o reino de Deus era um reino ali, na terra, né? E aí Cristo vai lá e morre e é crucificado. Será que Deus falhou? Deus falhou? Não. O que aconteceu depois? Ele ressuscitou. E tudo isso tinha um plano, um propósito. Então, assim, qual que é o bem raro? Pode ir no próximo slide. É a fé perseverante. Em todas essas histórias temos a fé perseverante. E essas histórias servem de exemplos para a gente também. E por último, eu queria falar sobre o último tópico, que é permanecer firme quando Deus diz não. Em Romanos 8:18 fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Eu quero que vocês lembrem que Deus, ele não desperdiça a nossa dor. E que o não de Deus também é uma resposta. E que muitas coisas a gente não vai entender aqui nessa terra, só vai entender na eternidade. Mas que a gente, se a gente entrega o nosso sofrimento para Deus, Ele vai usar para a sua glória. E nada é desperdiçado no reino do Senhor. E eu queria terminar com uma última história, que é a história de uma mulher em um sonho. Em um sonho. Nessa história, conta-se de uma mulher que ela lutava com orações, lutava ali com as orações não respondidas. Certa noite, ela sonhou que havia outras 3 mulheres ajoelhadas em oração. E quando estavam de joelhos, Cristo se aproximou delas. E aí, ao chegar perto da primeira mulher, isso no sonho, ao chegar perto da primeira mulher que estava orando, Cristo colocou os braços ao redor dela, inclinou-se com amor e ternura e falou palavras de ânimo junto aos seus ouvidos. Depois, em resposta a isso, essa mulher sorriu. Depois ele então prosseguiu e foi até a segunda mulher. Na segunda mulher, ele parou gentilmente, colocou a mão, sobre a cabeça prostrada dela, dando um olhar de incentivo e aprovação. Mas ele não disse nenhuma palavra de amor. E pela terceira mulher, que estava prostrada em oração, ele pareceu passar sem dizer nenhuma palavra e nem olhar. E a mulher que estava sonhando, ali no sonho, pensou consigo mesma: nossa, como ele deve amar a primeira mulher. A segunda ele deu aprovação, mas não o mesmo amor. E a terceira mulher deve tê-lo desapontado ou ferido profundamente, pois nem sequer parou para falar com ela ou mesmo dar um oi ou um toque. Por que será que ele tem tanto desprazer pela terceira mulher? E aí, enquanto ela sonhava, o Senhor veio, parou diante dela, falando-lhe com bondade: ó, mulher, como você interpretou incorretamente as minhas ações. Permita-me explicar por que agi dessa maneira. A primeira mulher de joelhos necessita de todas as evidências de meu amor e ternura para manter os pés no caminho estreito. Sem isto, ela cairia. A segunda mulher tem fé e amor mais fortes, e por isso posso confiar que ela continuará a depositar sua confiança em mim, a despeito de qualquer coisa que aconteça e do que as pessoas vão fazer. Já a terceira mulher, que eu pareci não notar e até mesmo negligenciar, tem fé e amor da mais elevada qualidade. E eu a estou treinando por meio de processos rápidos e drásticos para o serviço mais elevado e santo.
E ela me conhece tão intimamente, confia em mim tão completamente, que ela não depende de palavras, ela não depende de olhares, ela não depende de demonstrações exteriores da minha aprovação. Ela não se desanima, ela nem fica desencorajada por quaisquer circunstâncias que a farei passar ou por orações não respondidas que cruzem seu caminho. Ela confia em mim quando a razão e a sensibilidade e todos os melhores instintos do coração natural se rebelariam, pois sabe que estou esperando nela para a eternidade. E quando eu o fizer, embora ela não entenda a explicação agora, ela compreenderá no futuro. E aí ele termina falando: estou em silêncio em meu amor porque a amo além do que as palavras podem expressar ou que o coração humano pode entender. Confie em mim, minha filha. Eu não abandonei e nem esqueci essa mulher, mas a estou preparando e preparando a você também para bênçãos ainda maiores. Amém? Eu quero terminar com esse último texto, que na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações, na aparência desatendidas e as esperanças frustradas têm lugar em nossas maiores bênçãos. E eu quero que você pense nisso. Pense que às vezes não é Deus que está te dizendo não. Às vezes a sua bênção está no meio daquilo ali. Às vezes também a resposta de Deus não está vindo porque tem alguma brecha na sua vida que está atrapalhando de você ouvi-lo, está atrapalhando de você ter um relacionamento melhor com Ele, está te atrapalhando porque está te colocando para baixo, porque Satanás está atacando por essas brechas. E as chaves divinas para as orações respondidas é exatamente a fé perseverante, né? A oração, isso da palavra de Deus. Você precisa disso. E se isso não está fazendo parte da sua vida, você precisa fazer um plano de ataque, como a gente conversou aqui, e entender o que é que na sua vida está precisando ser estruturado novamente. Amém? Oremos. Querido Deus que habita nas alturas do céu, hoje aprendemos um pouco mais aqui sobre quais são as chaves que o Senhor nos deixou aqui na Tua Palavra, que abrem as portas para as bênçãos, que abrem nossa vida de relacionamento mais íntimo contigo. E isso tem a ver com a oração, e isso tem a ver com conhecê-lo através do que o Senhor revelou sobre o Senhor mesmo através da Tua Palavra. E eu queria entregar a cada um aqui nas suas mãos. Eu não sei quais são as brechas que tem no muro de cada um aqui. Quais são as coisas que talvez Satanás tenha tentado entrar em suas vidas e atacar por essas brechas. E eu quero pedir por cada um aqui para que o Senhor ajude a restaurar este muro. Para que o Senhor ajude a destruir, aliás, consertar todas essas brechas para que elas não mais existam e para que cada um aqui tenha um relacionamento mais forte em Ti e que possam entender a partir de então que o Senhor responde sim às orações e que todas as respostas têm um propósito e que tudo, com certeza, é para nos preparar para a eternidade. Senhor, eu quero entregar também aqui em Suas mãos a vida dessa irmã, da Dalva. Eu não sei o que aconteceu para ela chegar a este momento de ter esse AVC, mas eu quero entregá-la aqui junto com a igreja em Suas mãos e pedir ali para que Seus santos anjos estejam presentes naquela sala de UTI, para que o Senhor conforte a ela, aos familiares dela que devem estar sofrendo neste momento também, mas que o Senhor responda, seja com cura, mas principalmente responda com a eternidade, Senhor. Que ela esteja preparada a todo momento a estar contigo. E que se a cura ainda vier nessa terra aqui, que seja para a tua honra e para a tua glória, e para ela manifestar o seu poder na vida dela, para que as pessoas que estejam ali no hospital vejam como o Senhor é grande, como o Senhor responde às orações, sim, e que o Senhor cuida dos seus. Senhor, que o Senhor a fortaleça ali e que tudo seja conforme o Teu querer e a Tua santa vontade, Senhor. Peço por cada um que está aqui, por todas as suas famílias representadas aqui também, que o Senhor fortaleçam a eles, Senhor. E que o Senhor nos dê uma continuação de sábado muito agradável em Tua companhia. Em nome de Jesus oramos. Amém.